€1 milhão é o valor de uma derrota dolorosa. Alguém condenado por estupro com dinheiro, ou com parça de alguém que tem muito dinheiro, um parça cheio de dinheiro, está em liberdade condicional, depois de condenado por estupro, porque tem €1 milhão, mais de R$ 5 milhões, para satisfazer a fome da justiça de precificar a liberdade de um condenado. Eu vou repetir a palavra condenado várias vezes. Dia 23 de março é um dia amargo. Mais um passo atrás, como disse a nossa amiga Mili Lacombe mais cedo aqui no UOL, mas não é uma derrota definitiva. Nenhuma de nós achava que a luta contra a violência de gênero havia acabado com a sentença que condenou, e eu vou repetir, condenou, Daniel Alves. Como eu disse aqui no Dia Internacional da Mulher, essa é uma luta todo dia, ininterrupta e constante pela manutenção dos nossos direitos e pela conquista daqueles que a gente ainda não tem. É sempre ter que cruzar, cabecear, bater o escanteio, tiro de meta e ter um juiz contra a gente, ou a justiça, sempre nos roubando, sempre a favor do outro. Sabemos disso, não paramos e não vamos parar. Não acabou também hoje ainda o caso do Robinho, esse condenado em todas as instâncias na Itália e que tenta barrar aqui na justiça brasileira o pedido italiano e do nosso Ministério Público para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Nesse fim de papo, falaremos sobre a seleção brasileira, sobre a demissão do Felipão, sobre as semifinais do Campeonato Paulista, sobre o Allianz Parque de volta, sobre Itaquera Santista e muitos outros assuntos. Mas essa abertura que eu acabei de fazer, ela era obrigatória, porque é, sim, um dia muito amargo. Hoje eu, Renato Maurício Prado, estamos com Marco Antônio Rodrigues, Alicia Klein, que estava até agora no julgamento no STJ e vai nos contar tudo sobre isso, e com o nosso enviado especial a Londres, Tiago Arantes, que vai falar um pouquinho de seleção brasileira e um pouquinho do caso Daniel Alves. Nesse começo, eu já peço para você deixar seu voto, porque um dos nossos temas vai ser a demissão do Felipão e essa questão com os nossos técnicos mais experientes. Vou pedir para você deixar seu like e participar conosco aqui no nosso chat. Vamos abrir a nossa conversa, Renato, com a seleção brasileira. Porque hoje, lá em Londres, depois do treino, e a gente tem uns campinhos depois para o Thiago falar um pouquinho a respeito, falaram Paquetá, esse símbolo daquela seleção pós-Copa do Mundo que não pôde jogar e agora volta sem maiores explicações, e o Galeno, que não tem uma história de vida bonita, de superação, etc e tal, mas está naquela cota que o torcedor já sabe que toda convocação tem uma convocação estranha. Por que será que ele foi? Será que é para a CBF não deixar ele ser português? Será que é porque o Dorival estava de olho nele mesmo? Mas ele não estava de olho no Pedro? A gente vai falar um pouquinho disso. Queria que você falasse dessas duas coletivas que foram tão diferentes sobre uma seleção que recomeça essa semana lá em Londres, Renato. Olá, Marília, Alícia, Tiago, Marco Antônio. Antes tem que dar breaking news, né? O Tiago está nos informando aqui que o STJ formou maioria para o Robinho cumprir pena no Brasil. 7-2 é o placar. Então, segundo o STJ, o Robinho tem que cumprir a pena no Brasil. Provavelmente ainda vai ter recurso, não sei como é que funciona isso bem. Isso aí, quem é craque é o Andrei, não sou eu. Mas a notícia de que formou a maioria, que acabou de ser formada, eu acho importante dar logo. Sobre Paquetá e sobre Galeno, o que eu acho é o seguinte: Paquetá tinha que ser chamado. Porque aquela história que pareceu tão, olha, o cartão amarelo, o jogo, a aposta do familiar, tá? Para a Inglaterra, que é o lugar onde ele joga, não foi levado a sério. Ele continuou jogando, ele foi afastado 1 ou 2 rodadas e logo depois voltou a jogar. Eu li hoje, inclusive, que o Manchester City, que na época estava interessado na contratação do Paquetá, o Guardiola queria muito o Paquetá, parou de procurá-lo por causa da história do suposto envolvimento no jogo, na questão das apostas. Já está de volta, porque a coisa não foi adiante. As investigações, pelo visto, não foram adiante. Então, até prova em contrário, o Paquetá é inocente, não tem nada a ver com a tal esquema de apostas lá da Inglaterra. O Paquetá, para mim, é um jogador que está fazendo muita falta, porque ele hoje em dia é um jogador raro nessa seleção. Nós não temos, tirando o Neymar, nós não temos um meio armador de verdade. Às vezes, bota o Rodrigo. O Rodrigo não é meio armador clássico. Ele pode jogar num determinado momento do jogo, numa ausência, mas não é o meio armador clássico, né? Então, a volta do Paquetá eu acho bastante interessante. O que eu queria ver, e aí o Thiago vai me contar se é possível ou não, é o Paquetá com o Rodrigo, com o Endrick, não o Richarlison, e com o Vini Júnior. Aí eu acho que nós teríamos realmente o que há de melhor no futebol brasileiro hoje em dia. Só em relação ao Galeno, Marília, você mais ou menos
já matou a questão quando você apresentou, porque é uma típica convocação para evitar que a Espanha o convoque. Só que isso aí, essa convocação apenas agora nesses amistosos, não significa nada. Se depois a Espanha chamar e o Galeno quiser ir, ele pode ir, ele só não poderia ir se ele jogasse jogos oficiais pelo Brasil. Jogos Portugal. Portugal, perdão, obrigado. Portugal, ele é um craque do Porto, exatamente. Então ele poderia ser convocado pela seleção portuguesa. O Brasil já tentou fazer isso com outros jogadores, tentou fazer isso inclusive com o Diego Costa, se vocês lembrarem. Diego Costa também chegou a ser convocado e depois foi defender a seleção espanhola e defender a seleção espanhola a vida inteira. Então, eu acho que essa história do Galeno é apenas uma tentativa de dissuadi-lo de trocar de seleção. Quanto ao Paquetá, não. Quanto ao Paquetá, eu acho que é um jogador que vem para ficar e vem para suprir uma ausência importante, que é um armador no meio-campo. Repetindo aqui o breaking news que o Renato trouxe no começo, já há maioria, por enquanto o placar chega a 9-2 para a homologação da sentença, já sem transitar de julgado na Itália, para que o Robinho cumpra parte da sua pena em regime fechado aqui no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil continuam discutindo o tema. A Alicia daqui a pouquinho vai contar os bastidores, eu estava desde cedo lá. Eu vou passar a bola para o Thiago, para a gente adiantar esse assunto da seleção brasileira, que está lá em Londres, acompanhando as duas coletivas. E eu fiquei curiosa, Thiago, com uma das respostas do Galeno, né? Ele disse, perguntado por um colega, não vou me lembrar qual, se ele já tinha conversado com o Dorival para também entender a sua convocação e o que havia sido observado, e ele disse que não. E eu achei estranho que no segundo dia já, né, depois da coletiva, que essa conversa não tivesse acontecido com o jogador que estava ali na expectativa ainda do trote que ele vai sofrer na seleção brasileira. Boa tarde, boa noite aqui para a gente já, para você, Marília, para o Renato, para a Alicia, para o Marco Antônio, para todo mundo ligado também no Fim de Papo do UOL. Foram duas entrevistas, como o Renato disse, muito diferentes, né? O Galeno nessa coisa do novato, do cara que está ali, que né, talvez nem ele estava muito esperando essa convocação da seleção brasileira, ele tinha entrado em algumas pré-listas da seleção de Portugal, do Roberto Martínez, no ano passado. Ele seria chamado pelo Roberto Martínez, que convocou 32 jogadores para amistosos nessa convocação, mas o Martínez falou com ele, depois dele ter sido convocado para a seleção brasileira, e o Galeno disse que não quer defender a seleção de Portugal, que ele não se sente português a ponto de defender a seleção de Portugal. Ele voltou a repetir isso hoje. Então, realmente, o Galeno, por mais que a convocação tenha sido talvez para tirar ele do caminho de Portugal, ele também, pelo menos nas palavras dele para o Roberto Martínez, ele se tirou já dessa briga pela seleção de Portugal, e o técnico da seleção portuguesa falou sobre isso. O Paquetá foi uma entrevista diferente, focada também nessa história das apostas, que é um caso que ele está mais ou menos parado, mais ou menos não, ele está parado, o Paquetá não tem novidades sobre esse caso há 5 meses, ele está esperando alguma novidade, e aí o que acontece é que existem várias investigações que sempre estão em curso sobre jogadores da Premier League em apostas. O que aconteceu no caso do Paquetá, isso é importante a gente destacar também, é que o Manchester City queria contratá-lo, e no meio do processo, a Premier League falou para o Manchester City, falou, não contrata por enquanto, que ele está num caso de suspeita, de apostas e tal. Então, por isso veio à tona a história. Se o Manchester City não tivesse tentado contratar o Paquetá, naquele momento da temporada, né, 7 meses atrás, talvez a gente nem tivesse ficado sabendo da investigação, porque tem várias investigações que sempre acontecem paralelamente, e enquanto não há uma decisão, não se divulga isso, né? Então, o Paquetá volta porque realmente ele nunca deixou de jogar no clube dele, né? Inclusive ele é um dos principais jogadores do West Ham. Ele nunca foi punido pelo clube, ele nunca foi punido pela Premier League, porque a investigação ainda está em curso. Então faz sentido esse retorno do Paquetá nesse momento. Claro que se a investigação concluir outra coisa, a gente vai ter outras opiniões e outros argumentos para falar a respeito dele. Agora, a gente vai Thiago, dar uma paradinha parece... aqui. Só uma coisinha rápida. Não te parece que a investigação já sinalizou para o City que ele pode voltar a falar em contratar o Paquetá? Porque ele está fazendo isso. O City já sinalizou de novo que quer o Paquetá. Renato, são 5 meses sem nenhuma novidade para o próprio Paquetá, que é uma das partes interessadas, né, nessa investigação toda. Se nem ele está sabendo de nenhuma novidade, é porque muito possivelmente não vão chegar
a nenhum lugar, né? Então, o próprio Citi, da mesma forma que foi notificado sobre o início da investigação, tem sido notificado sobre talvez a falta, né, de provas ou esse momento aí de stand-by da investigação também. A gente lembra que um dos convocados pela seleção da Inglaterra, o Ivan Toney, atacante do Brentford, ele foi suspenso por 7 meses. E ele não foi comunicado que estava existindo a investigação. Ele foi suspenso direto. Anunciaram a suspensão dele. Inclusive, ele está voltando agora para a Inglaterra no jogo contra a seleção brasileira. Então, muito possivelmente o City já está se mexendo porque sabe que, pelo menos por enquanto, não há nenhum indício mais grave que possa complicar a vida do Paquetá. A gente vai dar uma paradinha aqui no tema seleção, Thiago, e você está cancelado o seu pub novamente, porque a gente tem um... Eu comecei o programa dizendo que é um dia amargo, talvez tenham me dado agora um doce, né? O STJ formou maioria para que a sentença de condenação definitiva do Robinho por estupro coletivo na Itália, seja homologada pela Justiça brasileira. A gente tem aqui a Alicia, que estava lá no julgamento durante o dia todo, pode nos contar a matéria já da confirmação da homologação, mas queria que a Alicia, que estava lá, e tem todo o bastidor do que aconteceu durante o dia, a importância dessa decisão, que é histórica, inclusive, para a justiça brasileira, que não extradita os seus cidadãos. Pois é, Marília, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. E eu tô contigo, eu tô naquele dia que eu não sei se a gente termina com uma vitória magra, se é um empate, porque a gente perdeu de manhã e agora pode ter um indício de um caminho aí para o cumprimento da pena do Robinho, que agora com maioria formada, está encaminhada. Existe ainda uma decisão que precisa ser tomada em relação à execução imediata da pena, o que significa dizer se ele seria preso agora ou não. Então, dependendo do que for decidido, ao Robinho resta um habeas corpus, um pedido de habeas corpus, ou recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Esses são os dois obstáculos ainda que restam entre Robinho e a cadeia. Hoje eu saí, faltando 20 minutos aqui para entrar no ar, estava lá desde o início da sessão, e uma coisa ficou muito clara, né, Marília, e a gente não surpreende, é a ausência gritante das mulheres. Em uma sessão que estava se discutindo um caso de estupro, havia uma ministra presente e todos os advogados que fizeram as suas sustentações orais eram homens, brancos, todos, inclusive o advogado representando a União Brasileira de Mulheres. No momento em que a gente define, né, o curso da justiça no que tange ao nosso corpo, ao nosso direito, a violência contra nós, a nossa voz praticamente não existe. A ministra Isabel, única ministra presente hoje, só foi falar depois de 4 horas de sessão. Já se passavam quase 4 horas de sessão quando ouvimos pela primeira vez a voz de uma mulher. O debate versava muito sobre a questão constitucional, né, o direito do cidadão brasileiro, preservar o direito do cidadão brasileiro, e a questão da vigência do tratado com a Itália que permitiria a execução da pena no Brasil. Esse tratado ele é de 2017, ele é, portanto, posterior ao crime, mas anterior à condenação do Robinho. E o entendimento da maioria dos ministros é que esse tratado se aplica, sim, ao caso do Robinho, e um ponto que foi levantado pelo relator, que fez o voto mais longo e que recomenda a execução da pena, inclusive de maneira imediata, é o fato de que aceitar o que a defesa propõe, de que Robinho não pode executar a pena, que a pena não pode ser executada aqui, abriria-se um precedente muito perigoso para que todo cidadão brasileiro pudesse cometer um crime fora do Brasil e depois vir para cá na certeza da impunidade. Não é o objetivo da lei, é o objetivo dos tratados, né, a manutenção civilizatória. Você comete um crime num país que tem relações diplomáticas com o seu, fugir para o seu país não é uma maneira de fugir da cadeia. O crime, segundo o entendimento da maioria dos ministros, não poderia ser julgado novamente, né? Existe esse preceito do direito, ele não poderia ser julgado pelo mesmo crime 2 vezes. Portanto, o que defendeu o advogado do Robinho, de que ele deveria ser julgado aqui, porque a defesa italiana nem sempre trata bem os brasileiros, esse princípio garantiria praticamente a libertação do Robinho, né?
a absolvição dele, porque o caso não poderia nem sequer ser julgado. Então, Robinho ficaria livre. Não é o que vai acontecer aparentemente, e eu, como você, Marília, tento reacender alguma esperança de que a gente não coloque isso na violência contra a mulher, de que o estupro não seja um crime pelo qual só os pobres paguem, para que todos os homens criminosos paguem, independente de ser ricos ou de terem amigos ricos. Ao que tudo indica, Robinho pode estar a caminho da cadeia, Ricardo Falco, que foi condenado junto com ele, também, e digo como mulher, como uma pessoa que estava presente durante todo o julgamento, um momento de maior emoção, para mim, foi quando o subprocurador-geral colocou o caso pelo lado do governo, fazendo questão de ler alguns trechos dos áudios do Robinho, áudios reproduzidos no podcast aqui do UOL, Os Grampos do Robinho, que destacam o desprezo pela vítima, o desprezo pelo processo, o desprezo por tudo que não fosse ele, achando que ele escaparia pelo fato de ser o Robinho. E um momento em que o meu coração veio na boca, a mão suava frio, eu tentando escrever a coluna, mas muito emocionada, triste, todos os sentimentos ali ao mesmo tempo, mas vendo um caminho para que a justiça comece a ser feita nesse caso, para que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. A gente ainda vai falar do caso do Daniel Alves, mas, ao que tudo indica, com apenas 2 votos divergentes, o Robinho deve cumprir, no Brasil, a pena de 9 anos a que foi condenado por estupro coletivo na Itália. Normalmente, nesse horário, eu fico de olho nos jogos que estão acontecendo, nos pré-jogos, e eu estou aqui hoje de olho exatamente nesse julgamento que, inclusive, tem o marco de ser televisionado para todo mundo e para a opinião pública brasileira participar. Nesse momento, os ministros debatem a sentença italiana e o cumprimento imediato da pena, ou se é necessário esperar todos os recursos, no caso do Brasil, que o Robinho ainda tem. Mas o ministro... a maioria dos ministros acompanhou o relator, que pede a prisão imediata, por enquanto, do Robinho, e que, mesmo que ele recorra dessas decisões, ele recorra privado da sua liberdade. Vou passar de novo a bola, Bodão. Queria que você desse seus comentários também, mas sobre o caso do Robinho, e depois repassasse a bola para o Tiago, que jornalisticamente, de forma excelente, cobriu esses 2 casos que hoje são um marco aqui no Brasil. Um que vai embora, um que está em prisão, liberdade condicional com dinheiro, e o fato do Brasil, pela primeira vez, provavelmente, punir um cidadão seu por uma sentença estrangeira. Olha, Marília, eu acho que começou o dia com uma derrota, mas termina com uma vitória. Tudo indica com uma grande vitória. E eu estou completamente alinhado a vocês, mulheres, Marília, Amílie, Alícia, esse trabalho excepcional que vocês fazem de educação sobre a posição que os homens têm que tomar diante das mulheres. Realmente, eu fico, como jornalista, emocionado de ver o papel da opinião pública num caso como esse. A Alícia acaba de citar que os áudios da reportagem do UOL foram lidos, foram apresentados. Eu acho que aquele trabalho também foi de uma importância muito grande para formar uma corrente na opinião pública para que se faça justiça, para que o que foi feito na Itália seja cumprido aqui. Eu depois da exposição, da explanação de vocês, não tenho mais o que acrescentar, a não ser a satisfação de ver o trabalho dos jornalistas, o trabalho de educação, o combate diário, que tem que ser mesmo, que a coisa é muito feia. Eu confesso que tive uma criação machista, fui chefe de muitas mulheres na minha vida profissional, aprendi muito com as mulheres, aprendi muito, muito, respeitar, admirar, promover, ver o valor delas no trabalho. Estou sentindo isso outra vez no jornalismo, aqui com esse trabalho de vocês. Parabéns, tomara que a justiça seja feita mesmo, que daqui 2 anos não apareça aí um dinheiro para livrar da cadeia. Como a Alícia disse muito bem no caso do Daniel, estuprador rico não vai para a cadeia. E que isso não se repita, que a lei seja cumprida e o estuprador seja condenado.